Quais ferramentas usar para os seus projetos de software? Isso aí foi uma dúvida e o tema mais votado na comunidade do Gestão de Software, que é a comunidade que está agregando aí as pessoas interessadas em se tornarem gestores de software que faturam aí pelo menos 6 dígitos ano e têm altos níveis de produtividade. As pessoas que estão nessa comunidade nesse momento, talvez seja o seu caso, talvez não, você tenha chegado nesse vídeo aqui de paraquedas, né, digamos assim, mas elas se inscreveram para um curso gratuito de gestão de projetos de software que eu vou fazer no próximo dia 2 de dezembro. Se você não está inscrito ainda nesse curso, é só você clicar no link que está aqui embaixo, agostinhorins.com/curso, e se inscrever. E as pessoas que se inscrevem nesse curso, na página seguinte tem ali a oportunidade de enviar uma pesquisa. Então, quem contribui com essa pesquisa tem acesso a diversos benefícios exclusivos, inclusive esse aqui, de colocar a sua dúvida, por exemplo, relacionada a ferramentas. Então, algumas pessoas falaram, eu preciso gerenciar melhor meus projetos e eu não sei qual que é a ferramenta. Então, além disso, tiveram outros temas, eu selecionei ali 5 temas e o tema de ferramentas ganhou disparado, assim. Então, os outros temas eu vou selecionar para próximos vídeos, mas esse aqui, como é o mais relevante, é o que vocês selecionaram, então ele vai ser produzido agora em primeira mão. E novamente, se você acompanhou os outros vídeos dessa lista aqui, eu estou na sala VIP aqui do aeroporto, estou em viagem, mas vou aproveitar esse momento para gravar para vocês o conteúdo, porque é muito importante atender a necessidade de vocês. Eu quero que todo esse evento, todo o conteúdo que está sendo produzido antes, durante e depois do evento, gere o máximo de valor. E meu compromisso é para que você se torne um gestor de software mais produtivo, mais realizado e mais próspero. E certamente usar ferramentas é uma coisa fundamental. E olha, se você gostar desse conteúdo a qualquer momento, deixe o seu like aqui, o seu like é muito relevante, tá? E se você considera que pode contribuir ainda mais com o conteúdo, deixando algum comentário, fique à vontade, vai ser muito bacana poder continuar contribuindo com essa comunidade de gestores de software mais produtivos através da produção, coprodução de conteúdo aqui nos comentários desse vídeo, certo? Então, vamos lá, sem mais delongas, para esse conteúdo que a gente precisa sempre contextualizar, fala dos benefícios e depois do como. Né? Um vídeo aí vai ser de aproximadamente 30 minutos só sobre isso. Então, para a gente falar sobre o contexto, é importante entender o que é uma ferramenta de gestão de projeto de software. Né? Esse aí, digamos assim, é o primeiro grande assunto e, de certa forma, até um mito, porque eu vou explicar aqui algumas confusões na sequência que as pessoas fazem ao tratarmos de ferramentas. Então, uma ferramenta de projeto de software basicamente é uma aplicação para integrar pessoas envolvidas em uma transformação tecnológica, certo? Então, eu estou usando o sistema para gerenciar uma série de coisas que eu vou falar daqui a pouco, mas esse sistema ele tem o objetivo de integrar pessoas ao que está acontecendo nesse processo de implantar ou às vezes sustentar o software dentro de uma operação corporativa. E aí, a ferramenta ela serve para integrar diversos aspectos. E eu vou trazer alguns deles e no final desse vídeo eu vou falar quais ferramentas eu e os meus alunos usam e até como eles adaptam para gerenciar cada um desses aspectos. Então, o primeiro aspecto é o ciclo de vida do projeto. Então, o que acontece quando o projeto nasce? Por exemplo, nome do projeto, descrição em alto nível. Eu quero esse projeto para quê? Então, eu preciso de um CRM para gerenciar melhor as vendas de determinadas linhas de produto. Isso é um mandato de projeto. Só que uma vez que você nasce, você faz o projeto nascer através do mandato, você precisa de uma concepção. Na concepção, você vai definir quem que é o executivo do projeto, quem que é o gerente do projeto, qual que é a justificativa desse projeto, qual é o impacto de você implantar totalmente, implantar parcialmente ou não implantar essa solução, quais são os riscos iniciais, quais são os objetivos de negócio, quais são as partes do produto que esse projeto está se propondo a construir para gerar esses benefícios de negócio, quais são, digamos assim, as perspectivas de retorno sobre investimento, se fizer sentido, quais são as melhorias qualitativas, quem que é a equipe que está envolvida, a equipe de gerenciamento, a equipe de execução, quais são os papéis e responsabilidades, tudo isso segundo o Gestão de Software, que é o método que você vai aprender nesse curso gratuito. A gente vai passar muita coisa sobre fluxos, ciclo de vida, sobre erros, acertos que os gestores de software cometem e nem sabem. Então não perca o curso. Esse vídeo aqui é de aquecimento para preparar você para esse curso, para você chegar pronto, tá? Então, tudo isso, por exemplo, são coisas que você define na concepção. Então, para você gerenciar o ciclo de vida, que é composto, por exemplo, isso certamente você pode adaptar por concepção, planejamento,
gestão da execução, aferição de resultados e encerramento, tudo isso são fases que o seu projeto precisa passar para que ele conclua e tenha prosperidade, digamos assim, que ele gere impacto de negócio. Então, o ciclo de vida é fundamental. No planejamento, o que você vai gerenciar ali? Você vai definir o plano de qualidade, você vai definir o plano de gestão de benefício, o plano de riscos, o plano de comunicação, que é uma coisa fundamental para você gerenciar bem a transformação tecnológica e escolher não só o software, mas como ele vai ser usado, quais modelos de relatório, qual é a frequência que você vai executar tudo isso. Então é fundamental você definir isso no planejamento. Depois, na gestão da execução, como que está o status do projeto? Como que está cada parte do produto? Como estão os benefícios? E depois, será que você gerou um resultado de negócio de fato após ter construído cada elemento do produto? Isso é o que você vê numa fase que você pode criar ou não, depende de como você considera que faz sentido para o seu contexto corporativo, se de fato gerou benefício de negócio e depois encerramento, tá? Então isso é o ciclo de vida. Então você precisa de uma ferramenta, você precisa do processo e depois a ferramenta acoplada por trás para você mapear cada um desses elementos. Depois, benefícios. Lá na concepção eu falei para você que você define os benefícios, mas não é muito eficiente você simplesmente escrever os benefícios, pegar um Word, pegar um Excel, escrever os benefícios. Nós, no Gestão de Software, por exemplo, que é um método que forma gestores de software de registros altamente produtivos, ensinamos, olha, você precisa na concepção criar os benefícios, só que depois você precisa de um processo suportado por uma plataforma por trás para que esse benefício seja definido, depois planejado, depois tenha a evidência de entrega aferida e depois seja concluído, ou eventualmente seja concluído sem entrega conforme um tipo de justificativo. Então você precisa de um processo para gerenciar os benefícios também. O produto do projeto, né? Então você vai implantar um software, beleza, só que você precisa de processos, você precisa da arquitetura, do sistema, enfim, em si, você precisa depois de relatórios, depois você precisa de evidências que a área de negócio está gerando resultado. Isso são produtos que derivam no seu projeto, que você precisa também de uma ferramenta para suportar todo esse ciclo de definição do produto, construção, evidência de qualidade e depois conclusão. Você precisa também de relatórios de status. Então, com que frequência, conforme o seu plano de comunicação, que você definiu na etapa de planejamento lá do ciclo de vida, você vai aferir o status. Status geral, se está bom, médio, ruim, status do escopo, status do cronograma, das partes interessadas, por exemplo, entendeu? Como que está isso e qual que é, digamos assim, o plano para você manter o status caso ele esteja bom ou para você fazer alguma coisa diferente. Então você gera o status, depois uma equipe analisa aquilo, pensa, ó, um fluxo. Gera o status, cai dentro de uma plataforma. Aí depois as pessoas analisam, criam um plano de ação. Aquele plano de ação é registrado dentro do fluxo e aquele relatório de status é concluído. Perceba, aqui eu já falei para você de ciclo de vida, benefícios, produtos e status. Ó. 4 processos que precisam de ferramentas por trás. Você vai aprender tudo isso se você se inscrever e responder a pesquisa. Por quê? Quem responde a pesquisa tem acesso ao GHS Lab, que é uma introdução à gestão de software. Lá você vai ter acesso aos primeiros módulos que vão te ensinar, inclusive, a construir essa arquitetura de processos e estruturar toda a concepção do seu projeto para você já imediatamente poder aplicar dentro da sua empresa e conseguir escalar o seu negócio de forma muito mais sustentável, com muito mais qualidade, tá? Outro ponto importante que, assim, veja só, até o momento eu não falei de tarefas, mas sim, certamente tarefas é uma coisa que, dependendo do caso, faz sentido, dependendo não, vai muito do seu contexto, da sua visão do que vale a pena ou não implantar. E uma vez que você define as tarefas, pode ser derivada direto do ciclo de vida, pode ser derivada dos elementos do produto, aí vai da sua visão aí do que faz mais sentido para sua empresa, você também precisa gerenciar papéis e responsabilidades. E por que eu trouxe papéis e responsabilidades como um elemento agregado a essa arquitetura de necessidades que tem sistemas por trás? Por quê? As responsabilidades de cada papel, elas, de forma ideal, vão ser padrão ao longo do tempo. Então, de maneira padrão, o executivo é responsável por determinadas coisas, o executivo ou o patrocinador, né, dependendo da empresa, ela chama de uma forma diferente. O gerente do projeto também é responsável por outras coisas. O desenvolvedor, o product owner, o analista de negócios, o usuário, o fornecedor, digamos assim, o responsável do compras, sabe? Então, esses papéis, eles têm nomes padrão e responsabilidades padronizadas também. Então, lá na concepção do seu projeto, você pode selecionar as responsabilidades baseado já em um banco de dados do que deu certo e do que deu errado, entendeu? Então, é um elemento também importante você estruturar papéis e responsabilidades. Além disso, você tem arquivos
que são produzidos de maneira geral, Word, Excel, enfim, relatórios de todo tipo, arquivos são importantes, reuniões e chats. Então, de maneira geral, os sistemas para você gerenciar os seus projetos de software estão relacionados a isso. Ah, mas e o dashboard, por exemplo, de tarefas planejadas versus realizadas? Lembra que eu falei para você que você pode criar um processo para gerenciar as tarefas? Então, baseado nesse processo, você tira relatórios. E os dashboards de status do produto, por exemplo, você pode tirar tanto do processo de relatório de status quanto do ciclo de vida do produto. E de benefícios, a mesma coisa. Então perceba, é uma questão de você pensar primeiro no fluxo, depois nos sistemas agregados a esses fluxos e depois quais indicadores você quer tirar de cada um desses processos. Então até mesmo antes de você pensar na arquitetura do software, é importante você avaliar quais indicadores fazem sentido conforme a arquitetura que eu pretendo implantar de software depois, porque os indicadores derivam da sua visão sobre o processo. Então, por exemplo, em benefícios, eu quero gerenciar o objetivo ali, por exemplo, eu quero aumentar a receita de 10 mil até determinada data. Então, você tem lá a descrição do objetivo, o valor e o prazo. Beleza. O que você vai gerenciar em termos de relatório? Eu vou gerenciar numa outra fase, por exemplo, depois que eu estou mensurando aquele benefício, porcentagem de receita gerada mensal. Então, implantei o software, agora estou gerando 8. E a data registrada. Ótimo, já gerou o dado. Depois, porcentagem. Estou gerando 9, estou gerando 10. Ou não, estou gerando 2, 2, 2. E você vai acumulando, entendeu? Então, pensa primeiro na arquitetura de processos conforme o objetivo daquele processo. E aí sim, depois você acopla o sistema por trás para que faça tudo sentido e você não simplesmente tenha vários sistemas e você não consiga, de fato, executar o controle, que é o que é mais importante. E eu sempre faço muita questão de trazer aqui a diferença entre monitoramento, que é você olhar para dados, e você controlar, que é você saber o que fazer com aqueles dados para gerar resultado de negócio. Comentei se está fazendo sentido isso para você e se você faz isso aí na sua empresa. Deixa eu só confirmar que tá gravando aqui, gente, que senão já viu, né? Beleza? Então, o que é a ferramenta, eu entendo que vocês já estão bem contextualizados e já tem uma visão bem clara sobre o que é isso, tá? E as pessoas confundem o que significa ferramenta de gestão com processos de gestão. São coisas bem diferentes, tá? Por quê? Porque a ferramenta, ela nunca será uma ferramenta de gestão. E isso é, digamos assim, é um termo que está batido aí no mercado, de maneira geral, não só no mercado de tecnologia. Qualquer lugar você vai ver as pessoas falando que querem um sistema de gestão, uma ferramenta de gestão, mas eu particularmente não gosto, acho que isso é totalmente incoerente. Eu entendo que ferramentas, elas são de informação, elas vão passar para você dados brutos. A necessidade de você pegar aquele dado e interpretar se está bom ou se está ruim, e mais, criar ações que depois, quando executadas, vão mudar o dado, isso sim é gestão. Então a ferramenta não faz gestão. Quem faz gestão são as pessoas usando bem ou mal a ferramenta. Tá? Então é por isso que não existe ferramenta de gestão. O que existe é a ferramenta de informação. Quem faz a gestão é você e a sua equipe, e é por isso que você precisa ter essa maturidade, essa visão mais holística, mais completa e até mesmo mais responsável para não sair usando ferramenta adoidado sem sequer olhar para a efetividade do uso daquela ferramenta, tá bom? Um outro ponto para a gente fechar o contexto é o seguinte: qual que é a diferença entre uma ferramenta gratuita e uma ferramenta paga de gestão de projetos? Esse tipo de conceito eu comecei a refletir sobre ele quando eu dava consultoria nas empresas gigantescas, aí, empresas de capital aberto, empresas internacionais, de gestão de projetos de maneira geral. A gente chegava lá e implantava, por exemplo, Enterprise Project Management Software, né? Então, ferramentas de gestão de projetos corporativa, como na época a gente implantava o Microsoft PPM. E existe uma grande diferença. Essas empresas, às vezes até gigantescas, elas tinham, por exemplo, Trello para gerenciar tarefas. Meu, nada contra o Trello, nada contra o Planner, por exemplo, que é uma ferramenta já paga, né? É incluída ali no pacote Office, mas elas não trazem para você essa visão global, tá? Então, normalmente uma ferramenta gratuita, ela se limita a aspectos muito restritos, como, por exemplo, tarefas, arquivos. Então, a pessoa usa lá o Planner ou o Trello para gerenciar as tarefas. Bacana. Arquivos, então, às vezes usa um Google Drive, por exemplo, ou uma ferramenta de e-mail gratuita do Hotmail, entendeu? Reuniões, existe lá o Google Meet, existem Skype, sabe? E chat, então WhatsApp, certo? Então, assim,
Essas ferramentas gratuitas, elas vão se limitar a aspectos muito específicos e que, em vários casos, serão suficientes. Não estou dizendo que você não pode gerenciar com ferramentas gratuitas, mas quem quer gerar resultado trabalhando com isso de uma forma mais robusta, mais completa e que permita um amadurecimento no longo prazo, e isso não depende de tamanho de empresa, depende de ambição, de visão, para onde você quer ir, criando as transformações tecnológicas, aí certamente você usar uma ferramenta paga vai te dar vários outros benefícios. Porém, se você se inscrever no curso gratuito que a gente vai fazer e ir lá para o GHS Lab, né, acessando, por exemplo, o módulo lá de modelagem no code e depois acessando o módulo 1, você vai ver que a gente ensina a criar essa arquitetura de software corporativa em uma ferramenta que ela pode ser upada para paga, mas toda a arquitetura que a gente ensina você não precisa pagar nada e assim, tem limitações, mas ela é muito mais completa do que a maioria das ferramentas simplesmente gratuitas, tá? E a paga, então a gratuita é isso, ela se limita a tarefas, se limita a arquivos, reuniões e chat. Já a paga, ela engloba o projeto como um todo. Por exemplo, o ciclo de vida, por exemplo, o produto, por exemplo, benefícios e status, entendeu? Então você pega toda a arquitetura de processos, coloca atrás de uma ferramenta e gerencia aquilo de uma forma integrada e completa. E você vai entender como que a gente faz isso se você se inscrever no curso, responder a pesquisa e acessar o JHS Lab lá, você vai ter no detalhe, assim, isso de forma totalmente gratuita, só disponível nesse período antes e depois do nosso evento, tá bom? E agora a gente vai entrar na parte de benefícios, tá? Então, por que uma ferramenta de gestão de projetos de software como um todo é importante? Se você fez essa pergunta, por exemplo, está lá na comunidade, falou que isso é importante, talvez você tenha as suas próprias justificativas, mas eu trouxe aqui algo que pode ou ir ao encontro do que você considera que é relevante ou mudar ou complementar, né? Então até comenta se tá fazendo sentido no sentido de assim, olha, tá condizente, tá compatível com o que eu penso ou não, tá? O primeiro benefício é você ter uma capacidade de integração. Por quê? Com a ferramenta, você consegue integrar as pessoas a tudo. Olha, qual foi a ideia motivadora desse projeto? Quais são os benefícios? Quais são os elementos do produto? Quais são os critérios de qualidade? Quais são as evidências de aferição de qualidade? O que está planejado de estratégia de comunicação? Quais são os riscos? Qual que é o plano de riscos? Qual que é o histórico de status desse projeto? E quais são os arquivos produzidos? Qual que é o histórico de conversas entre a equipe de desenvolvimento? Entende? Então, tudo isso você usa para integrar as pessoas sobre todas essas informações, toda essa arquitetura de processos e ferramentas, tá? Além disso, você organiza o conhecimento corporativo e isso é uma coisa fundamental, porque conforme a empresa faz projetos de software dentro de uma ferramenta, ela aprimora isso constantemente e a empresa vai se tornando cada vez mais capaz de criar essa transformação, entendeu? Então, organizar o conhecimento corporativo para você tanto entender o que aconteceu desde o início daquela ideia até o final e depois você avaliar, poxa, esse processo faz sentido para mim? Faz sentido eu ter uma fase de aferição de qualidade ou agrego tudo em execução? Ou não, é melhor separar porque execução é a construção do produto, depois é só aferição de qualidade porque é um tempo bem específico para monitorar a efetividade do produto, entendeu? Então, todas essas diferenças de arquiteturas de processos, elas vão, como que eu posso dizer, nascendo, digamos assim, de um aprendizado, de uma capacidade da empresa executar aquilo, refletir e aprimorar constantemente. Além disso, você tem qualidade, por quê? Porque as pessoas vão usar e vão seguir aquele processo de uma forma, como que eu posso dizer, com muito mais chance de adesão. Então você necessariamente tem mais qualidade, porque qualidade é você repetir um padrão e gerar o resultado de maneira replicável e aprimoramento. Então, uma vez que você segue aquele padrão, sistematicamente você consegue aprimorar ele também de uma forma muito mais sustentável, né? Porque a melhor forma de você avaliar se um processo é bom ou não é você usar ele bastante e a partir disso refletir se faz sentido continuar, melhorar, enfim, fazer o que você considera necessário para que as transformações tecnológicas gerem cada vez mais impacto de negócio. E por último, o último benefício é que requer maturidade de processos. Tá? Então, você precisa olhar para o seu projeto de software como uma série de processos que você faz e que você, se repetir, se masterizar essa arquitetura de processos, vai gerar resultados em série. E é por isso que nós vamos fazer esse curso, para que você aprenda tudo que está por trás disso. Tá? E essa maturidade de processos se conecta com esse próximo tópico
dos benefícios, que é justamente os quê? Por que investir tempo e dinheiro na modelagem de uma arquitetura de processos para acoplar as ferramentas? Então, se você modela a arquitetura de processos, você vai ser mais eficiente, porque você vai executar o projeto com menor custo e menor tempo. Tá? A tendência é que você consiga isso no longo prazo. Você vai ter mais eficácia, ou seja, a sua capacidade de gerar resultado de negócio ela é muito maior. Tá? Por quê? Porque você simplesmente definiu os objetivos e depois você usou um processo para gerenciar tanto a definição e a aferição de evidências de entrega desses benefícios. E todos os motivos anteriores. Então, eficiência, eficácia e os motivos anteriores que a gente comentou, sobre capacidade de integração, organização do conhecimento corporativo, qualidade e aprimoramento e requer maturidade. Então, eu trouxe ali primeiro sobre o porquê é importante você ter os sistemas, mas você precisa entender que antes do sistema vem o processo. Né? Se eu simplesmente falasse do processo sem o sistema, você ia, poxa, mas a gente não vai falar sobre ferramentas? Sim, mas não é para todo mundo que está claro ainda que você precisa primeiro modelar os processos e depois disso você entende quais ferramentas vão ser acopladas a cada atividade, tá bom? Então, é por conta disso que, sim, as ferramentas são importantes, mas mais importante do que a ferramenta em si é a maturidade de processo que você precisa modelar antes de executar todas essas automações, porque senão você simplesmente agrega ferramentas em um processo ruim e aí você piora o cenário. Por quê? Porque não tem nada pior, digamos assim, do que você fazer muito bem algo que não deveria ser feito, que é o que muitas empresas fazem, tá? Uma vez, eu já contei essa história várias vezes, mas, enfim, eu gosto de repetir ela, eu estava dando consultoria para uma empresa de tecnologia de um grande banco, era um terceiro que fazia projetos de software em um banco gigantesco e os caras usavam, cada gerente de projeto usava uma ferramenta. Então tinha gente que gerenciava só no GoGo, tinha gente que gerenciava no Planner, outras no Trello, outras no Project, outras no Gira lá do cliente, entendeu? Então o conhecimento corporativo ele não é estruturado, não existe uma base, tá? Então isso é muito ruim. E por último, para a gente fechar essa parte de benefícios, é importante entender quais as vantagens de usar uma plataforma no code, ou seja, que você não precisa de código para modelar a sua arquitetura tecnológica de processo de gestão de projetos de software. Se você não sabe exatamente o que é, como eu estou aqui nessa limitação, estou gravando com o celular, na sala VIP, enfim, não vou conseguir compartilhar a tela e mostrar mais também. Mesmo se eu tivesse, por exemplo, lá no meu escritório, eu não ia conseguir aprofundar com tanto detalhe. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo que mostra o que é essa arquitetura de software para gerenciar todo o seu ciclo de vida, tá? Então, construído dentro de uma plataforma no-code. Um outro vídeo que eu fiz até mais antigo, até preciso, inclusive, refazer ele para atualizar, enfim, para que você veja o que é isso. Então, assim, você vai ver o processo e vai ver como montar, mas é claro, eu vou deixar esse vídeo para posteridade, porque esse conteúdo vai ficar gravado no YouTube. Mas se você está inscrito, né, se inscreveu no período do curso e teve acesso ao GHS Lab, você vai conseguir montar isso no detalhe, tá? E se você está assistindo esse vídeo depois e quer saber como fazer isso no detalhe também, aí vou deixar o link aqui, né, do GHS para você se inscrever e já começar agora já a fazer justamente esse programa de formação para que você se torne um gestor de software mais produtivo e começa necessariamente na compreensão da arquitetura de processo, na criação dos sistemas para você gerenciar tudo isso, né? Então entra lá em agostinho.com e você vai saber como fazer isso, tá bom? Então, as vantagens de você usar uma ferramenta no code é o quê? É você ter facilidade na construção. Então, você modela o processo rapidamente. Ah, vou criar lá o fluxo, seja em BPMN, seja em fluxograma normal, seja em CIPOC, mas quão fácil é construir tudo isso, entende? Então, se você, por exemplo, vai construir dentro de um SharePoint, é um pouco mais complicado. Se você vai construir dentro da Power Platform, também. Agora, uma ferramenta no code, você só dá alguns cliques e constrói, você constrói muito mais rápido, entendeu? E você, além de ter facilidade para construção, tem uma facilidade de aprimoramento. Então, você constrói rápido, as pessoas começam a usar rapidamente, e aí, a partir disso, a inteligência corporativa e a inteligência coletiva das pessoas que estão usando joga a favor do aprimoramento daquele processo. Então, existem esses principais benefícios, mas também existe o risco de você criar muito rápido algo sem o planejamento adequado e ficar fazendo mudanças desenfreadas sem uma governança. Então, você tem que tomar cuidado com esse aspecto também, tá? E para a gente finalizar, gente, vamos para o como, né? Então, olha só, onde que as pessoas mais erram na implementação de ferramentas para gerenciar os seus projetos de software? O primeiro erro, que é um dos principais, elas só olham para requisitos do produto.
Então, se você só olha para características do produto, por exemplo, a gente precisa criar essa tela, a gente precisa criar esse relatório, que é o que muitas empresas fazem, tá? Então, eu já vi vários alunos que falam assim, você tem processos aí para gerenciar os seus projetos? Tenho sim. Como que é? A gente usa o Gira. Poxa, você usar determinada ferramenta não significa que essa ferramenta é usada sempre de uma forma padronizada, sempre de uma forma otimizada, porque o que mais existe é empresa que investe bastante em licenças, às vezes super caras, só que as pessoas não usam aquilo de forma padrão. Eu comentei o exemplo dessa empresa de tecnologia, desse grande banco. Eu já vi empresas de capital aberto gigantescas investirem milhões em implantação de PPM e não usar. Ou eu já vi recentemente também, infelizmente, foi uma situação que marcou bastante. Eu e um colega meu, a gente implantou uma ferramenta de EPM, um Microsoft Project corporativo lá, o PWA, dentro de uma empresa de construção. E, os caras não usaram a ferramenta. O que aconteceu? O projeto atrasou, o diretor foi mandado embora, uma galera ali ficou queimada, por quê? Porque implantou a ferramenta, tinha estrutura, mas não usou. Tá? Então, não considere, digamos assim, que só os requisitos do produto ali, só as tarefas, digamos assim, as partes do produto, são suficientes para serem gerenciadas em uma ferramenta. Por quê? Porque a ferramenta precisa integrar as pessoas a todos esses aspectos que eu comentei. Ciclo de vida, produtos, sim, benefícios, enfim, ciclo de vida, benefícios, produtos, status, plano de comunicação, entendeu? Tudo isso você precisa de uma arquitetura de ferramentas sendo usada de forma responsável, conforme um plano de comunicação. Então não olhem só para os requisitos do produto. O segundo erro muito grande é acham que ter uma ferramenta significa conformidade e governança. Tá? Então, não é verdade. Acabei de comentar aqui que eu já vi empresas que têm ferramentas, mas as pessoas, apesar disso, não têm capacidade de usar essa ferramenta de forma padrão e de forma, como que eu posso dizer, replicável. Todo mundo usa aquele padrão e aquele padrão gera cada vez resultados melhores. Então, não façam esse tipo de confusão. Segundo ponto do como, que é por onde começar, então, a implementar as ferramentas de gestão de projetos de software. O primeiro passo é você pensar no ciclo de vida, como eu comentei. Então, o que a gente vai fazer na concepção? Como que o projeto vai nascer, por exemplo? Esse é o primeiro passo, até antes da concepção. Vai ter o nome do projeto e a descrição, beleza. Agora, e o ciclo de vida? O ciclo de vida vai ter o gerente de projeto, o executivo, vai ter a justificativa de negócio, vai ter a equipe, vão ter os riscos iniciais, vai ter os benefícios, as características do produto, cronograma em alto nível, retorno sobre investimento, custo inicial. Beleza, ótimo. Planejamento, a gente vai planejar qualidade, vai planejar comunicação, planejar mudanças, vai planejar benefícios. E na gestão da execução, vai ter o status e vai ter basicamente ali o status do produto. E depois na aferição de resultados, a gente vai monitorar só o status dos benefícios e depois na conclusão se tudo foi feito adequadamente, entendeu? Então você precisa mapear o processo, tá? Arquitetura de processo de ciclo de vida, benefícios, produtos, status e criar uma estrutura de comunicação, ou seja, um plano de comunicação padrão. Ou seja, quais ferramentas vão ser usadas, qual que é a frequência, o que vai ser feito em cada uma dessas ferramentas, entendeu? Quais os locais de armazenamento dos arquivos, onde as pessoas vão fazer reuniões, por onde elas vão conversar por chat, entende? Então você planejar tudo isso, não deixar subentendido na cabeça das pessoas é uma coisa fundamental. Quais vão ser os controles do projeto? As pessoas vão olhar para quais indicadores? Elas vão olhar para status do cronograma, vão olhar para status dos benefícios, vão olhar para engajamento das partes interessadas, vão olhar para o indicador de status geral que alguém vai produzir com uma determinada frequência. Entende? Tudo isso está dentro do seu plano de comunicação padrão. E aí, uma vez que você estruturou a sua arquitetura de processo, agora você precisa pensar o quê? Como implantar ferramentas para a gestão dos seus projetos de software. Então, para ciclo de vida, benefícios, produtos, status, tarefas e papéis e responsabilidades, eu uso nos projetos da empresa que eu sou diretor, essa empresa de grande porte. Se você quiser saber qual empresa que é, só você se conectar comigo lá no LinkedIn. Então, eu uso para os projetos que eu sou diretor o Pipefy, para tudo isso. Os meus alunos de gestão de software também aprendem a fazer isso. Se você se inscrever, contribuir com a pesquisa e acessar o GHS Lab, você vai aprender como fazer isso. Então, tudo é feito dentro do Pipefy. E para arquivos, reuniões, chat, eu particularmente gosto muito dessa integração de SharePoint e Microsoft Teams, tá? Então, basicamente, são essas as ferramentas. E veja, eu simplesmente falar as ferramentas para você, usa o Pipefy, ou usa o SharePoint, usa o Teams, está longe de ser o suficiente para você usar adequadamente essas ferramentas, porque você entendeu. Eu acredito que sim, né? Então, poxa, se você gostou desse conteúdo, deixa o like aqui.
você entendeu que é muito mais do que ferramentas. É olhar para processos, olhar para o objetivo, olhar para a maturidade de gestão de processos, projetos e uso de ferramentas com governança para que essa sua jornada como gestor de software seja mais produtiva e você consiga conquistar os seus objetivos na sua carreira em tecnologia. Olha, eu realmente espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, realmente deixa o like e que você aproveite todo esse período pré-evento, durante o evento e após o evento que a gente está preparando com muito carinho e atenção para você. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.